Meu nome é Valquíria. Hoje eu vou apresentar sobre um trabalho de secagem e armazenamento de grãos, que fala sobre amendoim. A minha docente é a doutora Juliana Dias Maia, e os discentes, que é Ivanilson Santos Pereira, Maria Eduarda Nascimento e eu, Valquíria. Vou falar sobre a introdução. É a planta do amendoim, né? Vocês estão vendo essa imagem aqui. Ela é do gênero Arastes, da família Leguminaceae, subfamília Papilonoidea, a planta Aloletraploide. Ela é uma herbácea, ereta ou prostrada, né? Ou seja, ela pode crescer para cima, assim, reta, ou mais baixa, rasteira no chão. O ciclo do amendoim é de 90 a 160 dias. As raízes são pivotantes, né? É onde dá o fruto. Pivotante porque é retinha, ou pode ser laterais, né? Que é dos lados. Introdução. O fruto do amendoim, ele tem uma casca espessa, uma casca meio dura, né? Contém de 2 a 5 sementes. Tem uma fina película colorida por dentro, né? Pode ser roxa, vermelha, branca ou castanha. Tem altos índices de proteínas e óleos. Tem um sabor agradável, né? Que é usado para fazer confeites, né? Pode ser feito paçocas, pode ser feito doce, né? Igual pé de moleque, pé de moça, entre outros. Óleo oleoquímico e biodiesel também pode ser feito. Contém carboidratos, sais minerais, vitamina A, B e E. A cultura do amendoim tem o maior produtor em São Paulo, com 76% da produção nacional na safra de 2006 e 2007, né? O cultivo predominante nessa região é com latitude de 30 graus, norte e sul. Pode ser cultivado em trópicos úmidos ou semiárido, né? Então, ele gosta de lugar úmido, semiárido. Os grãos são suscetíveis à contaminação por micotoxinas, né? Ou seja, essas mitotoxinas são fungos, né, que dá na, no, no amendoim. O fator climático mais importante para o crescimento da planta é o desenvolvimento do amendoim. Então, a temperatura tem que ser a temperatura não tão quente, não tão frio, né? Por sua vez, tanto o florescimento quanto a maturação e o crescimento dos frutos estão diretamente ligados à temperatura. Então, se tiver uma temperatura muito alta, o amendoim ele não vai produzir bem. E se também estiver muito baixa, também não. O amendoinzeiro, ele tem metabolismo fotossintético do tipo C3, né? E apresenta taxa fotossintética líquida máxima de 30 a 30 graus, né? Igual eu falei. Então, ele é uma planta, né? Um fruto que gosta de temperaturas de 30 graus. A cultura do amendoim ele é facilitada ela tem uma facilidade no desenvolvimento na maioria dos tipos de solo. Ela mais apresenta um bom desempenho em solos drenados, ou seja, solo onde tem boa passagem de água. Em solos férteis, onde tem muita matéria orgânica, né, muita adubação, e de textura arenosa, ou seja, onde tem solo mais arenoso. Etapas para o planejamento de correção e a preparação do solo, né? Quais são? Primeiro, é a amostragem do solo, química e física na profundidade de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. Ou seja, esse solo será coletado, né? Para coletar esse solo, precisa pegar essa amostra de 0 a 20 centímetros abaixo do solo e de 20 a 40 centímetros. E leva para o laboratório, será feita análise, aí vai saber se o solo precisa de cálcio, de adubo, de calcário, né? Verifica a necessidade de aplicação de calcário, né? Principalmente se for uma área onde nunca foi plantada, né? Então, a gente terá que adubar, no caso, com calcário. Ou pode ser aplicado também o gesso, né? Para correção, ou calcário ou gesso, né? Não tem
necessidade de seus dois. Recomendo adubação na semeadura, na hora de semear, né, também, para dar um bom fruto. E a coleta das folhas para avaliação de estado nutricional, ou seja, pode pegar as folhas, né, são coletadas essas folhas e levar para o laboratório também para avaliar. Nessa análise foliar, pode ser avaliado se a planta tem deficiência de alguns nutrientes ou algumas doenças também. Pode ser deficiência de cálcio, de fósforo, de magnésio, né? E assim por diante. Então, nessa análise foliar, vai saber se ela está uma planta bem nutrida ou não. E também se tem alguma doença. Boas práticas para o controle preventivo de perigos de natureza física, química e biológica do amendoim. Essas práticas devem ser bem adotadas, né? Por exemplo, na escolha da área onde será feito o plantio, também o controle, essa escolha tem que ser uma área, né, onde tem muita matéria orgânica, o solo não pode ser mal drenado, o controle de pragas tem que ser feito, né, nessa área, né, antes do plantio e após o plantio e durante, né, durante a planta tá no campo lá na lavoura, você tem que monitorar também para não ter pragas e nem doenças. Controle de umidade do solo, né? Tem que saber se o solo está bem, se está úmido, se está muito seco, né? Tem que controlar isso. Deve ser observados os fatores agronômicos e ambientais que favoreçam a infecção das vagens e sementes com o fungo produtor de aflatoxina. Então, igual eu expliquei antes, no slide antes, essa aflatoxina são micotoxinas que são provocadas por fungos, né? Então, prejudica o fruto. Também pode ser feita a rotação de cultura, né? Essa rotação de cultura pode ser plantada depois, né, do amendoim, e no ano seguinte plantar o amendoim para não haver excesso de pragas, principalmente nematóides, né? Então, a rotação de cultura serve para evitar o acúmulo de praga e o aparecimento de praga na lavoura. Colheita deve ser realizada em ponto ótimo de maturidade, então essa colheita, como que ela é feita? O amendoim ele é arrancado, né? Ele é colocado para fora do solo, a máquina vai depois colhe o fruto, né? E depois é colocado para secar. Depois que está seco, daí tem que ser quebrado as vagens para retirar o grão da vagem. A maturação da colheita. A maturação das variedades atualmente cultivadas ocorre 3 meses após o plantio. Então, depois de 3 meses, o amendoim será colhido. E a maioria das vagens é em ponto de colheita. Então, esse ponto de colheita, a vagem vai ficar amarela, né? Ou mais para o lado marrom, e aí vai ser na hora que o fruto estiver maduro. Então, para cada variedade tem um tempo, né? Esse amendoim tem uma cultivar que chama amendoim tatu, ela é de 90 a 100 dias para a colheita. E de 100 a 110 dias para o tatuí, que é outro cultivado de amendoim. E de 120 dias para aquele amendoim que a gente fala amendoim roxo, que é mais dias, né? A maturação e a colheita. Então, o tempo de maturação vai variar, né? Igual eu falei, da cultivar, né? Que é plantada. O clima da região também vai favorecer, né? Se estiver, quando for colher, estiver mais quente, né? Vai ser melhor. A época de plantio geralmente é feita no mês de setembro e novembro, né? Então, essa época de plantio também tem que ter umidade, chuva, né? As condições de clima na colheita tem que ser um clima seco, né? E sol, né? Para facilitar a secagem do grão. Os tratos culturais, que são feito o manejo na lavoura, né? Que é quando você vai olhar se tem praga, se está bem adubado, né? Se tem umidade. Então, esse é o manejo que você vai ter na cultura lá do amendoim, quando estiver no campo.
Aspectos amarelo que indica a confirmação do ponto de maturação, ou seja, igual eu falei, se tiver bem amarelo a casca, né, aqui, e quando você vê que ela tá bem amarela ou mais pro lado do marrom, significa que ela tá bem madura. A maturação e a colheita. Então, aqui tem um pé, né, arrancado do amendoim. Então, algumas consequências podem acontecer se você colher antes, né, como a murcha, né, da vagem, né, podridão da vagem, né, do fruto, diminui a produção e a qualidade desse fruto, né, e a interrupção do fim do ciclo do acúmulo de matéria seca, ou seja, não vai ter vagem, né, na hora da colheita, porque colheu antes da hora. E tem a maturação da colheita, né, que tem algumas consequências no atraso. Então, se tiver atraso, pode acontecer de ter perda, né, apodrecimento do fruto, né, a perda das vagens, a germinação das sementes no interior do fruto, né, como se o fruto estivesse brotando lá dentro da semente, né, dentro da vagem, e a maior exposição das vagens dos fungos produtores de aflatoxina, igual eu falei, que são micotoxinas provocadas por fungos que prejudica o fruto, né, apodrece, dá doenças. Muito obrigada pela atenção e agora meu colega Ivanilson vai dar continuidade. Mecanização. A mecanização hoje é usada a nível Brasil pelos vários produtores, que foi substituído pela a colheita manual, sendo que a mecanizada hoje em dia é mais vantajosa para os produtores. A manual é mais usada por pequenos produtores, que se localiza lá no Nordeste, com uma pequena porcentagem, não utiliza. É indispensável para a otimização do cultivo dessa oleaginosa em escala comercial. Dificuldade a implantação de mecanização. Plantas com fruto abaixo do solo. Então, quando se é plantado amendoim, para saber se está num ponto, a planta vai estar florando. Isso podemos ver facilmente durante uns 5 a 4 meses. O amendoim é uma cultura que se desenvolve o seu fruto muito rápido. E aqui alguns implementos que são utilizados, são as máquinas utilizadas no campo. Essas máquinas têm a função de estar disponibilizando os amendoim que estão implantados no solo e colocando sobre a terra, que porventura vai ficar lá exposta ao sol, que vai sofrer um momento de secagem. Que ele vai sofrer esse momento de processo de secagem, vem essa outra máquina que vai recolher esses grãos que estão sobre os solos, que porventura vão estar secos. E uma vai complementar a outra. A máquina que é à direita, ela vai estar pegando os grãos secos e colocando sobre esse outro equipamento aqui à direita. Pode ser o arranquio, que é o processo de arranquio é quando a planta já está no momento certo para ser colhida. Se refere-se à primeira operação, onde vai se iniciar todo o processo de colhimento. Simultaneamente, o arranquio é um enleiramento do amendoim, lâminas cortadores que penetram o solo abaixo da planta. O arranquio tem a finalidade de cortar as raízes e proporcionar ao afofamento do solo ao redor das vagens. Realiza o enleiramento das plantas na superfície do solo. O recolhimento.
Os grãos já vão estar secos, que ele pode ser exposto ao sol, por secagem ao sol ou por cura. O recolhimento o despencamento das vagens. Na parte dianteira existe uma plataforma recolhedora, desde com molas e as conduz à esteira elevadora. Despencamento, um cilindro de 400 RPM a 600 RPM, e vai ocorrer a separação das vagens, vai ocorrer a pré-limpeza, em seguida tem a peneira vibratória e a caçambra graneleira e transbordos e basculhantes. As perdas. A maior porcentagem de perdas são no arranquio, inevitáveis, principalmente quando o pendúculo encontra-se enfraquecido. Ocorre por conta de condições adversas. Perdas visíveis no arranquio, PVA. Operação feita fora dos padrões. Perdas visíveis, arranquio, PIA. Condições do ambiente. TA, tais, teor de água no solo. Então, isso também, grandes perdas pode acontecer quando o clima não está favorável para a plantação do amendoim. O amendoim não pode ser plantado em um período nem tão seco e não tão chuvoso. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento da planta e, porventura, trazer grãos não tão saudáveis e não tão esperado pelos consumidores. O amendoim, ele é um dos grãos mais suscetíveis à contaminação por mitotoxinas, como a aflatoxina, podendo as mesmas ocorrer praticamente em todas as fases das várias etapas da sua cadeia produtiva. As boas práticas agrícolas para o controle preventivo de perigo de natureza física, química e biológica do amendoim são constituídas de um conjunto de práticas e técnicas agronômicas para serem utilizadas ao longo da cadeia produtiva. O manuseio das vagens pós a colheita deve ser feito cuidadosamente para evitar que se quebrem ou que sofram danos que favoreçam a infecção por aspergilos. Deve-se também determinar a umidade dos grãos, realizando amostragens em locais diferentes. Este procedimento, ele permite separar a colheitas em lotes de acordo com a umidade dos grãos, permitindo a secagem de maneira mais eficiente. As vagens, elas devem ser colocadas para secar o mais rápido possível. Habitualmente isso é feito invertendo-se plantas no campo, expondo as vagens ao sol e o vento. A taxa de secagem durante a cura, ela deve ser mais alta possível, para reduzir a atividade de água, prevenindo o desenvolvimento de micro-organismos como o aspergilo. Os grãos, ele deve ser transportado para o local próprio de armazenamento ou processamento logo após a cura. Os vagões, os containers e os caminhões, eles devem estar limpos, secos, livres de insetos e roedores, sem desenvolvimento visíveis de fungos antes de serem utilizados ou reutilizados. O ponto-chave para prevenir a contaminação por aflatoxina durante o armazenamento é evitar a reidratação dos grãos. O local ele deve ser ventilado, seco, com uma boa estrutura, de preferência com paredes duplas e piso de concreto. Deve ter uma estrutura de ventilação, ser protegido de chuva, de inseto, pássaros e roedores, com uma flutuação mínima de temperatura. O monitoramento do nível de aflatoxina pode ser feito por análises químicas. Lotes com contaminação, eles devem ser separados dos livres e lotes com pouca contaminação. Aqui podemos observar o fluxograma de produção, aqui as etapas de pré-colheita, que é feito a seleção da área, a escolha da cultivar, análise do solo e o preparo do solo. Depois é realizado o plantio,
O cultivo dessa cultivar é feito o controle de plantas daninhas, de doenças, de pragas, é feito o monitoramento de umidade do solo, irrigação e, por fim, a colheita. E as etapas de pós-colheita é realizada a secagem, o ensacamento no campo, depois é feito o beneficiamento e, logo após, o armazenamento do produto. O beneficiamento do amendoim. Aqui são algumas etapas que o amendoim passa. Primeiramente, ele passa por uma pré-limpeza, a secagem do amendoim em casca, o ensaque do amendoim em casca, o armazenamento do amendoim em casca, a máquina de remoção de pedras, o descascamento do amendoim, a classificação do amendoim por tamanho, a separação do amendoim inteiros e quebrados, a seleção óptica do amendoim, a catação do amendoim, a catação manual do amendoim e o ensaque do amendoim para a venda. Aqui vamos mostrar o fluxograma desse beneficiamento do amendoim. Primeiro é feita a pesagem do caminhão na entrada, depois é feita a descarga do caminhão, depois é feita a pesagem do caminhão após a descarga. Esses grãos é levado por uma máquina de pré-limpeza, é levado por elevadores até essa máquina. Na máquina de pré-limpeza, eles são retirados galhos, terras, pedras e quaisquer outros materiais que acompanharam o amendoim desde sua colheita até o local de armazenagem, para assim começar o processo do beneficiamento. O amendoim ele é carregado por esteiras até a etapa de secagem do amendoim, cuja finalidade é baixar a umidade do amendoim até uma porcentagem de 8% para evitar o desenvolvimento da aflatoxina. Na parte do ensaque do amendoim em casca para armazenamento, o leguminoso ele é ensacado em big bags para ser destinados aos barracões de armazenagem e, posteriormente, passar pelos processos restantes. Na etapa de armazenamento do amendoim em casca, o amendoim é resguardado para aumentar sua conservação. Na máquina de remoção de pedras, o amendoim passa por um processo vibratório, que, através de vibrações e jatos de ar, separa o amendoim de pedra. Na fase de descascar o amendoim, ele atravessa uma caixa com grelhas dentro, que após rotações, eles descascam, fazendo com que os grãos caiam numa esteira para seguir o processo de beneficiamento, enquanto a casca é jogada em caixas de armazenagem por um ventilador. Na classificação dos grãos por tamanhos, novamente o amendoim passa por uma mesa vibratória, onde ele é submetido a vibrações com jatos de ar, que acaba de separar os grãos entre amendoins miúdos, inteiros e graúdos. Na etapa de separação de grãos inteiros e quebrados, o amendoim ele passa por uma mesa densimétrica que, novamente, por processos de vibrações e jatos de ar, separa amendoins inteiros e quebrados. Após passar pela essa mesa desimétrica, o produto ele é transportado por esteiras até uma caixa de armazenagem, onde ele passa por uma máquina de seleção óptica. Nessa máquina possíveis pedras e amendoins com manchas indesejadas, eles são ejetados por jatos de ar para restar apenas o amendoim que foram selecionados da máquina. Já na mesa de catação manual, são retirados grãos indesejados que eventualmente passaram pela máquina de seleção óptica por uma possível falta de calibração. No processo de ensaque para venda, o amendoim ele é ensacado em big bags de sacos de 25 kg ou 50 kg, dependendo da escolha do cliente. Depois é passado por uma esteira para carregamento do caminhão do comprador. Controle de qualidade. Algumas medidas que podem melhorar a qualidade do amendoim em relação ao selo de qualidade ABI, CAB, Associação Brasileira de Indústrias de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. Ela criou esse selo de qualidade, o qual, além do caráter mercadológico, ela tem uma grande relevância no que diz respeito à qualidade de matéria-prima adquirida pela indústria de alimentos. Os produtos com esse selo, eles fornecem informação ao consumidor de que os mesmos são seguros ao consumo, pois seguem normas rígidas de controle de qualidade. As empresas autorizadas a estampar os selos em suas embalagens, ela deve se adequar às normas do programa. Além dessas normas, também tem a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela possui um trabalho técnico de uma empresa de consultoria e auditoria responsável pela coleta de amostras e análise. Também tem as boas práticas de fabricação,
DPF, e as análises de perigos e pontos críticos de controle, APPCC. Controle de qualidade, medidas durante o cultivo, evitar injúrias nas vagens antes da colheita. Durante a colheita, colher o amendoim maduro, preferencialmente em períodos secos, evitar a secagem o mais rápido possível e, quando colhido em épocas de chuva, secar artificialmente, evitar o reumedecimento dos grãos, eliminar vagens e grãos quebrados, controle de qualidade em relação durante o armazenamento, armazenar o amendoim em locais secos e ventilados, empilhar os sacos em estrados de madeiras, monitorar a umidade do produto, fazer o monitoramento de pragas e roedores, armazenar em baixas temperaturas. Durante o transporte, evitar o reumedecimento dos grãos em injúrias. E a conclusão, a produção ainda do amendoim, ele está pequena dentro do território brasileiro, ele possui um controle de qualidade muito rígido e a demanda brasileira vem aumentando e gerando valor ao produto, e ele possui uma produção escalonada. Aqui são as nossas referências. Obrigada.